Então, gente, a gente sabe das dificuldades que tem, né, com toda essa pandemia e essa possibilidade de não ter nenhuma hora ao vivo com vocês. Não estava no script, mas a gente já tinha planejado não deixá-los caso acontecesse alguma coisa, tá? Então já estava preparada as duas anteriores, os dois vídeos anteriores já estavam preparados. Eu de qualquer forma passaria para vocês no final, tá bom? Então, dentro daquilo que a gente falou, essa aula eu vou estar reforçando, vou trazer novos conceitos e vou reforçando aquilo que a gente já falou. Quando parou a aula, alguém estava perguntando sobre o que é saúde pública. Lembra? Saúde pública é tudo relacionado à saúde da comunidade, né? Ela pensa na questão da morte, da doença, dos agravos, dos riscos, tudo que relaciona não só o indivíduo, mas também a comunidade, tá bom? E ela tem duas ferramentas principais, dois instrumentos principais, que é a epidemiologia, que a gente vai estudar na frente, mas que vai falar sobre a questão de números, de previsão, de estudos, de prorrogativas, e a vigilância sanitária. A vigilância sanitária, ela vai trabalhar principalmente com que questão? Com as questões ligadas a produção, fabricação, conservação, transporte, legalização de insumos de uma forma geral, tá? Então, o termo saúde pública é usado atualmente e anteriormente falava-se saúde coletiva, tá? Tem o mesmo sentido e ao mesmo tempo não tem também o mesmo sentido, né? Para os estudiosos faz a diferença sim, você usar um ou outro. Então, prefira usar saúde pública hoje, tá bom? A gente tem a questão vocês vão receber o slide, né? No finalzinho, tem a questão do conceito de saúde. É claro que a gente precisa pensar no conceito global que a gente tem, né, o conceito que é determinado pela Organização Mundial da Saúde, né? A saúde é uma situação de perfeito bem-estar físico, mental, social e não apenas ausência de doença ou enfermidade. E essa expressão, esse termo, ele já está sendo questionado, porque então ninguém tem saúde, está todo mundo doente, né? Então, pleno, essa coisa é perfeito, perfeito. Quem tem perfeito bem-estar? Quem tem perfeito bem-estar físico, ou mental, ou espiritual? Você pode até ter um, mas você não vai ter os três, né? Então, essa expressão aí já está sendo ultrapassada, já não está falando tanto. Hoje a gente diz que saúde é um estado de equilíbrio. Você encontra um equilíbrio, mesmo não tendo um completo bem-estar físico, mental ou espiritual, você tem estresse, você está desempregado, você está com Covid, mas você está equilibrado, aquilo não está te destruindo totalmente. Então, isso aí é um completo bem-estar físico, mental, espiritual. Nem sempre será, mas se você tem um equilíbrio, você é saudável, você pode ser saudável, tá? E tem uma definição que os livros costumam colocar de uma criança de 9 anos que é interessante, que perguntaram para ela o que era saúde. Ela disse: saúde é quando a gente não sente dor, é quando a gente come bem e é alegre e pode trabalhar e estudar. Olha só, interessante, né? Quando a gente come bem, o que é comer bem? Não é uma boa pergunta, porque comer bem não é comer caro. Comer bem seria comer de forma saudável. Isso seria comer bem, né? Então, quando a gente está feliz, olha só, quando a gente está feliz, quando a gente está alegre, quando a gente estuda. Então, existem coisas básicas para cada um de nós que determina estar bem, né? E ser feliz também é diferente de um para o outro, né? Então a gente tem que pensar que saúde é
relativo de um para o outro, mas com certeza a gente sabe que a saúde ela está relacionada não só a mim, mas ao meu outro e também à comunidade. Por isso que a gente fala de saúde pública. Tem uma outra expressão interessante que diz assim: a saúde não é um fenômeno isolado, mas o resultado da interação de todas as condições em que a população vive. Não se pode considerar o indivíduo separadamente do seu contexto social, né? Então, quando você está recebendo o seu paciente, seu cliente, você tem que saber que ele é um todo, é uma visão holística que a gente chama, né? Isso que significa o termo holístico, ver ele como um todo, né? Então, ele tem que ser considerado no seu contexto social, econômico, ambiental, o clima, o tipo de moradia, a qualidade de água consumida, a possibilidade de tratamento higiênico de dejetos domésticos, além de muitos outros fatores influenciam ou até vão determinar o padrão de saúde da comunidade. Concorda comigo? Então, a gente está falando de saneamento, a gente está falando de água, a gente está falando de clima, então de local, a gente vai ver bem isso, né? No vídeo anterior eu falei sobre isso, quando as cortes começam a chegar e a gente tem uma visão diferente de saúde e doença, isso começa a influenciar até na questão da saúde e doença das pessoas. Estar em outro ambiente pode determinar você ter ou não saúde, sempre vai ter uma alteração aí, tá? Com relação aos objetivos da saúde pública, a gente tem como objetivos promover, proteger e recuperar a saúde da comunidade, enfatizando que a comunidade caracteriza o campo de atividades e de conhecimento da saúde pública. Então, você trata a pessoa? Sim, eu trato a pessoa, mas você vai tratar também a comunidade dessa pessoa, né? Onde ela está inserida. Isso aí vai determinar um sucesso, o verdadeiro sucesso, tá? Isso vai determinar o sucesso. Então, quando a gente volta a falar sobre a questão da atenção básica tem muito a ver com a estrutura de saúde de todo um país. Tá dando para perceber? Então, desde a antiguidade, a preocupação do homem é proteger a sua saúde, tá? Mesmo que empiricamente ou inconscientemente ele tenha essa preocupação. Tem uma coisa de instinto também, né? Esse instinto da gente querer estar bem, estar melhor, você não vai querer se expor ao frio excessivo, ao calor excessivo, à umidade excessiva, você procura ter esse controle. A arte de curar, por muitos anos, ficou entregue a curandeiros, a que se dedicavam à assistência. É interessante que o texto usa o termo assistência. Então, os curandeiros, os pajés, mesmo os feiticeiros, né, os sacerdotes da época, eles que tinham essa arte de curar, eles ficavam com esse poder, esse domínio. E é exatamente isso que eu falo no primeiro vídeo, né? Que essas pessoas, elas passam a ter esse poder e se tornam fortes, se tornam referência no que fazem, né? Ao longo da história humana, os maiores problemas de saúde que os homens enfrentaram estiveram relacionados com a natureza da vida comunitária, ok? O que é o coronavírus? O que é o coronavírus? É um vírus que está na comunidade, um passa para o outro, tem a ver com convívio, tem a ver com relacionamento, né? Por exemplo, o controle das doenças transmissíveis, o controle e a melhoria do ambiente físico, que a gente falou, saneamento, a provisão da água, da comida, que seja pura, que seja segura, né? Um volume suficiente, quer dizer, a quantidade certa, porque se for a mais, a gente tem a subnutrição, a obesidade, se é abaixo, se é menos, a gente tem a desnutrição, né?
a assistência médica e o alívio das incapacidades e do desamparo. Tudo isso está relacionado à origem da saúde pública, tá? E aí o resumo é que, entre os índios, o que prevalecia eram as ervas, os curandeiros, os pajés, os banhos e o poder espiritual, tá? Vocês vão receber no finalzinho dessa aula, vocês vão receber o slide correspondente a essa parte que a gente está tratando, tá? Então, tenha calma que a gente vai conseguir tudo direitinho. Quando a gente fala da corte, a gente tem um outro parecer. Então, eu vou começar a falar sobre corte, voltar essa questão da corte num outro vídeo, tá bom?